medicina avança a cada dia e o mundo inteiro, os cientistas estudam o uso das células-tronco. Existe um grande interesse no desenvolvimento de técnicas para a manipulação de células-tronco no intuito de tratar e restaurar tecidos e órgãos. E que pouca gente conhece é que a célula-tronco também pode ser usada na odontologia. Recebemos hoje a doutora Selma. Selma Pardini, tudo bem? Tudo bem. E doutora, para começar, onde encontramos célula-tronco para uso na odontologia? Na verdade, as células-troncos nós temos em várias partes do corpo, mas na odontologia nós tiramos do dente de leite, dentes descidos, né? Então, o dente da primeira dentição. Ah, primeira dentição, tá. Isso. As crianças, elas nascem, né? Começam a nascer os dentes e começa a troca dos dentes entre 6 até 12 anos. Neste período da troca de dentes de leite para permanente, é um momento em que nós podemos retirar as células-tronco do dente de leite, para ser criopreservadas. Não, o que é? É a polpa, é o nervo. Tá. É a parte interna, é o miolo do dente, tá, que é a parte viva, porque a outra parte é a parte mineral, que é a parte dura do dente. Né? Tá. A célula-tronco, ela está naquela massa do dentinho, só que ele tem que ser retirado ainda com ele vivo. Não pode ser dente que já caiu, não serve, daí não tem mais células-tronco. Então, como que é esse processo, doutora? Eu estou com uma criança que está prestes a cair, o dentinho ficou mole. Isso, na verdade, nós já podemos e devemos orientar os pais antes. Então, você informa os pais que isso pode acontecer. Então, nós vamos selecionar qual o dente que vai ter mais quantidades e probabilidades de retirarmos essas células-tronco. Tá. Quer dizer, nós podemos retirar de todos os dentes, mas os dentinhos molares, os do fundo, eles têm maior quantidade, então fica melhor para você tirar. Então, normalmente, com crianças entre 7 e 8 anos de idade. Tá. Só então, que você... Não vou tirar em casa, como está todo mundo acostumado. Não. Tem que ser totalmente programado. Existe, inclusive, uma série de exames que você tem que fazer na criança para saber se ela não está com nenhuma doença, com nada, para você ter certeza de que aquele momento que vai tirar aquelas células, você vai ter células de qualidade para você poder aproveitar. Tá. E aí, tirei, fiz o processo, ele é armazenado. Exatamente. Como que é esse processo? Então, ele é retirado no consultório, armazenado e ele é levado por um laboratório de genética. Tá. Nesse laboratório, o que ele vai acontecer? Você retira as células e você pode multiplicar. É nesse momento que faz o mapeamento genético? Não, o mapeamento genético, ele é feito através da saliva, da mucosa da boca. Tá. São coisas diferentes distintas, tá, e complementares. São distintas, porém complementares. Uma precisa da outra. Isso. Tá. E aí, tirando, ele é guardado, armazenado. Ele é armazenado para terapias futuras. Por quê? Porque existe hoje no mundo mais de 5.000 linhas de pesquisas estudando terapias de regeneração, de curas, baseados em células-troncos. Tá. Que esse tipo de células-tronco que tem dentro do dente de leite, que são chamadas células mesenquimais. E como a senhora estava dizendo, no laboratório ela é levada, armazenada e ela vai se multiplicar, entra nesse processo? Essa multiplicação ela é feita pelo geneticista. Tá. Por quê? Porque você multiplicando como é um material genético, tem todo o DNA da família. Tá ali. Essas células-troncos, elas podem ser utilizadas em terapias para a família inteira. Ah, não só para aquela... Não, isso que é o mais importante. Hoje em dia, você pode utilizar... Então, por exemplo, o avô está desenvolvendo um diabetes, tem algum outro problema, algum tipo de câncer. Você tem aquela célula... O que seria uma célula-tronco? É uma célula primária que ela pode se modificar em outras células.
Entendeu? Então, bom, eu tive uma dúvida, né? A gente sempre ouviu falar em célula-tronco, que é retirada de outras partes do corpo. Sim. E também tem o mesmo processo. Quando eu tiro o núcleo, né, do dentinho, Isso. essa célula, ela não servirá somente para o uso odontológico, mas para outras... Para o corpo inteiro. Pro corpo Corpo inteiro. inteiro. Porque a célula-tronco A gente ficava tão preocupado mesenquimal quando nascia o bebê. Ai, tem que pegar um umbiguinho. são células diferentes. São células São diferentes. células diferentes. Mas elas podem ser usadas. São funções também diferentes. Tá. Tá? Então, células-tronco do cordão umbilical, você usa apenas para problemas ligados ao sangue. Anemia, leucemia, alguns tipos de anemias. Então, doenças ligadas ao sangue e algumas doenças ligadas ao osso. Porém, as células do dente de leite, que são células mesenquimais, que é um outro tipo, Tá. você pode usar para 10 tipos de regeneração de órgãos. Ossos, músculos, neurônio, cartilagem, células betas, que são as células que a pessoa que tem diabetes não produz. Então, você injeta depois na pessoa para ela produzir. Seria a matéria-prima. Perfeito. Tá? A matéria-prima para você... Então, você teve alguma coisa que deu errado, você pega aquela célula-tronco, recoloca e ela vai começar a regenerar, ela começa a produzir, ter a função correta. Na odontologia, eu usando a célula-tronco do dentinho... Nós usamos muito para enxertos ósseos. Enxertos ósseos. O que Exatamente. seria O isso? que seria? Então, por exemplo, vou falar de 2 terapias. Tá. A pessoa precisa perder o dente muito cedo, tem que fazer um implante, tem perda óssea, toda a boca em geral, os dentes, eles estão apoiados em osso. Tá. Para se fazer um implante, ele só é possível se existir uma quantidade suficiente de osso. Então, muitas vezes a pessoa precisa primeiro fazer um enxerto ósseo para depois realizar o implante. O implante seria a substituição da raiz do dente. O que acontece? Com as células-tronco, você coloca o enxerto ósseo e ainda coloca as células-tronco. Você forma um osso mais rápido e de melhor qualidade. Então, você tem condições de ter um implante que vai ser mais duradouro. Tá? Outro trabalho, outra pesquisa da doutora Daniela Bueno, que é do Hospital Sírio-Libanês. Ela faz terapias com célula-tronco em crianças que são fissuradas, né? Tá. Que tem fissuras. Então, a criança nasce com a fenda palatina sem osso. É o lábio... Lábio leporino. Lábio leporino, tá. Então, a criança que nasce com a fissura não apenas no lábio, mas que se estende palato, né? Tá. por todo o palato, com o tempo a pessoa precisa fechar aquele osso. Então, você precisa fazer um enxerto ósseo. Usando células-tronco junto com esse enxerto, você regenera aquela parte e dentes que talvez não nascessem, porque não tem osso, começam a vir para a boca. Você faz uma reconstrução da face. Meu Deus, que bacana, doutora. É fantástico. Tem que voltar mais vezes para falar. Vou voltar, vai ser um prazer. O avanço, né, da medicina. Olha, hoje nós recebemos aqui no De Bem com a Vida a doutora Selma Pardini, ortodontista, ortodontopediatra. Odontopediatra. Odontoebiatra. Que é especialista em adolescentes. Olha que bacana. É uma outra dentição. É uma outra dentição. É um outro cuidado. É totalmente diferente. É um sorriso de aparelho? Também de aparelho. Inclusive, para decidir qual o tipo de aparelho, qual o tipo de terapia, no adolescente não pode ser só porque um tem 13 anos, o outro também. É totalmente diferente. É diferente, né? Tem todo... Um estudo hormonal, uma série de coisas. Olha que bacana. Você quer mais informações? O contato da doutora é Clínica Sorriso Rico. O e-mail odontologia@sorrisorrico.com.br e também www.sorrisorrico.com.br e os telefones 0 prestadora 11 3078 6840, 0 prestadora 11 3078 8264. É a ciência avançando, a medicina crescendo
né? Medicina regenerativa é o sucesso, porque hoje em dia nós vamos ter, e no futuro, teremos muito tempo de vida. E com qualidade de vida. Tem Isso é o mais importante. Né? Isso é muito bom. E com um sorriso lindo. Lindo. Não é? Com certeza. Olha, doutora, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo Espero mais convite. vezes.